Na internet, mais especificamente na década de 2010, que foi uma época que aconteceu muita coisa, tipo a comunidade de Minecraft, tipo assim, existiu diversas comunidades, se você consegue compreender, se você viveu esse tempo mais ou menos. E logicamente surgiu várias e várias, só que uma delas era um pouco diferente. Enquanto tinha comunidades horríveis como a de Sonic, que até hoje é ruim, tinha uma chamada Contumans, que surgiu mais ou menos em 2017, a comunidade de fãs. Mas se você for contar com as fanarts, essa comunidade existe desde 2010, ou seja, há mais de 15 anos. E o que ocorre? Resumidamente, essa comunidade ela se baseia no quê? Para quem não sabe, existem países. Eu acho que é lógico. E basicamente esses países têm suas bandeiras e tem, né, seu mapa. Só que o que acontece é que eu não sei o que se passa na mente de certas pessoas que elas acharam que seria da hora fazer países humanos, ou seja, países com um corpo de um ser humano, só que com algumas diferenças. Tipo, a cabeça do personagem tem as cores do país, sabe? Por exemplo, sei lá, uma Conchumas da Rússia. Como vocês podem perceber, cara, tem várias coisas, sabe? A cabeça em si, ela tem a bandeira da Rússia. E o corpo, por alguma razão, tem o bracelete do socialismo. Porque, tá ligado como é que era a Rússia. Então, meio que até que essa ideia é interessante, tendo em vista que é uma comunidade bem rica, até tem várias pessoas, e essa comunidade em si, na década de 2010, ela não era tão forte, sabe? Mas mais ou menos lá em 2020, quando teve aquela parada, aquele pequeno problema que proibiu as pessoas de saírem de casa e mais um monte de merda, bem, a Covid-19, resumidamente essa comunidade meio que explodiu, porque meio que o pessoal tava mais em casa, não tinha porra nenhuma pra fazer, então meio que essa comunidade começou a explodir, sabe? Fora também que começou a se popularizar mais a geopolítica, sabe? Muita gente começou a se interessar mais nisso, sobre, sei lá, o mapas, as guerras que estão acontecendo, enfim. De resumo, qualquer comunidade é assim, história, sabe? E meio que de boa. Acabou entrando muita gente e ela acabou até mesmo competindo com a comunidade de Contribals, que é literalmente segue tipo um conceito parecido, só que sem o corpo humano. Aí meio que o que acontece é que, assim, na internet tem uma regra chamada Ruler 34. Nossa, cara, que genérico falar assim. Que resumidamente essa regra meio que assim. O que acontece? Essa regra ela se baseia unicamente numa premissa. Que qualquer coisa que esteja na internet vai ter uma versão meio assim, você tá ligado, né? Meio 18 assim dela, sabe? Tipo, cara, você tem noção, já fizeram até Ruler 34 do oceano. Na porra do Oceano Atlântico, velho. Porra. Aí meio que literalmente o que acontece é que com a comunidade de Contumans também não ia ser muito diferente. Na verdade, essas artes existiam até bem antes da quarentena, afinal essa regra existe e sempre existirá. Mas meio que de resumo, o que acontece? Meio que essa comunidade ela acabou, né, crescendo muito esse número de artes, sabe? E o problema em si é que a maioria dessas artes, cara, elas são meio estranhas, sabe? Tipo, sei lá, é a Rússia e a Alemanha nazi, tipo um bagulho meio estranho, ou se não Israel e Alemanha, então você está ligado que se entender um pouco de história, esse chip não cairia muito bem. E também existem vários outros chips, sabe? Estados Unidos e Japão, Brasil e Argentina, que eu considero isso aqui uma atrocidade. Enfim, existem diversos chips. E sempre existirá vários, sabe? Só que o problema em si são a maioria das artes. A maioria das artes segue o quê? Resumidamente segue os personagens sem roupa, segue os personagens, sei lá, às vezes até aparece um personagem numa versão meio menor de idade, uma parada realmente doentia, e meio que com isso, meio que a comunidade começou a decair um pouco, né? Afinal, esse tipo de fanart não agrada muito. Mas, cara, a comunidade de Contumos, ela tem mas muita, cara, arte assim. Tipo, ela é praticamente conhecida por isso. Artes, tipo assim, de Ruler 34. E meio que isso começou a manchar muito a comunidade, fora algumas pessoazinhas que realmente não valem nada, que fuderam mais ainda essa comunidade inteira. E meio que infelizmente essa comunidade ela acabou, né, assim, ficando meio odiada, assim, sabe?
Fora também que muita gente preferia mil vezes mais ter um canal de contribals, que é mais simples, é mais prático. Eu mesmo, quando eu criei esse canal aqui, eu era canal de contribals, por exemplo. Porque, cara, um canal de contribals é muito, sei lá, cara, é muito complexo, sabe? Contribals é mais simples, é mais econômico, é mais prático, é mais eficiente, sabe? Você não precisa ser um mega artista pra fazer. Já a Contribals, ela tem uma comunidade meio merda, sabe? Igual a comunidade de Sonic, porque aquilo ali não é uma comunidade, aquilo ali é um Twitter 2.0. E meio que assim, além de não valer muito a pena por conta da comunidade, é meio trabalhoso, sabe? Não vale muito a pena. Por isso que essa comunidade em si, ela não é tá, assim muito boa, sabe? Ela não é muito assim, ela é um pouco odiada, querendo ou não. Por conta da má reputação, por conta de é muito complexo às vezes, assim. Enfim, a comunidade de Contumans, eu não odeio ela, assim, pra ser bem sincero. Até que eu curto algumas artes que não sejam picantes, tipo algumas que realmente, verdadeiramente valem a pena serem vistas, sabe? Eu não consigo, sei lá, olhar pra um país com, porra, aquele mega corpo, tipo, cara, é um país, cara, um pedaço de terra com pessoas e um rino, cara. Não é uma pessoa, sabe? O pessoal tem uma visão distorcida dos países. Fora que existe muita gente doente aqui na net, por exemplo. Lá no TikTok mesmo, cara, existem vários perfis que fazem animações de consumas. Que, cara, eles sexualizam a maioria das personagens, sabe? Porque, assim, por exemplo, a maioria dos países europeus, eles têm nomes que usam pronomes femininos, sabe? Por exemplo, a Alemanha, a Rússia, a República Tcheca, a Dinamarca, a Escandinávia, por exemplo. Enfim, eu sei que a Escandinávia não é um país, é uma península que tem 3 países, Noruega, Suécia, Finlândia e tudo mais, mas é só um exemplo, sabe? Meio que assim, o que acontece é que os caras meio que sexualizam ao extremo as personagens. Colocam um funk ali que puta que pariu. Cara, eu não entendo porque todos os funks são assim, feitos por inteligência artificial e, cara, é tão apelativo que porra, cara. Chega até a ser desconfortável, sei lá. Você clica lá e fala, ela tá cheia de porra tesão. Tipo, cara, é um bagulho que sinceramente me deixa meio desconfortável, sabe? Tipo assim, eu sei que a maioria dos funks são assim, mas sei lá, cara, é meio. Eu não consigo gostar, sabe? Existem vários perfis que fazem isso, sabe? Que, tipo assim, eles gozam da comunidade de contumas ao extremo. Tipo, eles colocam artes meio estranhas, eles colocam coisas bizarras que fazem essa comunidade em si ser, assim, mais odiada ainda. Os chips também, né, que eu já falei anteriormente, são os piores, cara. A Alemanha nazi Israel, cara. Israel nem existia na Segunda Guerra Mundial. Mas foda-se, né? Pra eles não importa o contexto histórico. O que importa é ter gente aí batendo pra país. Então, o que eu deixo claro aqui é que eu não odeio essa comunidade por um todo. Eu acho que ela pode ser uma comunidade consideravelmente tolerável. Então é isso. Eu espero que esse vídeo, até que ele ficou até que relativamente simples. Mas é isso. Muito obrigado aí pra quem assistiu e até.